Queridos irmãos, queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós estamos compartilhando aí o segundo vídeo, né? Do segundo episódio do nosso estudo, a nossa série sobre oração. E hoje eu quero compartilhar com os irmãos a passagem, né, de Mateus 6, capítulo 1, até o versículo 18, né? Mateus 6, versículo 1, né, até o 18. Essa passagem aborda o ensinamento de Jesus justamente sobre oração, né? A, a nossa oração modelo, né? Então, nós já falamos no vídeo anterior, né? Nosso primeiro vídeo, né? Que nós estamos voltando essa série para os irmãos que têm mais dificuldade em relação à oração, né? Evidentemente, os irmãos que já têm essa prática, já têm essa facilidade, né? Também pode fazer uso, né? Renovar o seu entendimento, conhecimento a respeito da oração, né? Uma coisa muito importante, irmãos, da oração, né? São os princípios básicos, né, da oração. Hoje em dia nós vemos, né, que muitos estão sendo ensinados a só pedir, a exigir, né, os seus direitos, né? Algumas denominações aí nos dias de hoje têm ensinado assim, né? A pedir, a exigir os seus direitos, né? Na verdade, irmãos, nós não temos direito a nada, né? Nós, mesmo sendo considerados filhos de Deus por adoção, né? E não por criação, né? E nós nos tornamos filhos por causa do sacrifício de Jesus na cruz e por assim aceitar a Ele como nosso único e suficiente Salvador, né? Nós nos tornamos filhos de Deus desta forma. Então, uma coisa que precisa ficar bem clara, irmãos, toda oração, né, ela precisa, né, iniciar com uma adoração, né? O que acontece? Isso é uma coisa, irmãos, que um comportamento que isso reflete diretamente também no nosso dia a dia, no relacionamento com as pessoas, né? Quando a gente vai pedir alguma coisa para o pai, para a mãe, né? Quem ainda tem pai e mãe ainda, né? Vai se lembrar muito bem que quando era jovem, era criança, né? Quando queria pedir uma coisa para o pai e para a mãe, não chegava de qualquer jeito no pai e na mãe pedindo uma bicicleta, um videogame, né? A bola de futebol, né? A boneca, né? Aquele perfume, aquele tênis e assim por diante, né? Tinha todo um processo para poder conseguir, né? é, agradar o pai ou a mãe para conseguir aquilo que queria, né? Então, puxa na lembrança aí como é que você fazia com seu pai, com a sua mãe, quando era criança, para conseguir aquele presente, né? No fim do ano, no aniversário, aquela coisinha toda, né? Todo mundo aqui vai se lembrar dessa situação. E com Deus, irmãos, não é muito diferente, né? A respeito da maneira como as pessoas estão tratando Deus hoje, que tratam a Deus como se fosse um supermercado, né? Uma prateleira de loja que chega e vai derrubando dentro do carrinho e vai saindo levando, né? E só volta para a presença de Deus quando acabar a dispensa, né? E exigir como se Deus tivesse alguma coisa nos devendo, né? Quando na verdade, né, a dívida está do outro lado, né? Está do lado de cá, não está do lado de lá, né? Porque a nossa dívida era muito grande, né? A dívida do pecado era muito grande. Então ele pagou uma dívida que não era dele, né? E sim nossa. Então toda a oração ela deve começar com uma adoração, né? E nessa oração de Mateus 6, do versículo 1 ao 18, Jesus deixa muito claro como é que ela deve se iniciar, né? Uma outra coisa importante que fica descrito nesse texto é a forma como orar.
né? Não somente da estrutura da oração, mas ela indica de que forma ela deve ser feita, né? Ali ele fala que não deve ser a oração de pé, no meio das pessoas, não que você ou eu não possamos orar de pé dentro da igreja, né, perto de outros irmãos, mas a ênfase que Jesus dá ali é para a pessoa que gosta de aparecer e mostrar sua eloquência verbal, né? Quer gastar o português dela, né? Mostrando para as pessoas como ela ora bem, ela tem uma ótima oratória, né? E hoje em dia, né, a tecnologia está aí, a informação está de fácil acesso para todo mundo. Então hoje todo mundo pode fazer um curso online hoje, né, de forma gratuita até, para melhorar a sua oratória, a sua dicção, a maneira com que a pessoa se apresenta diante do público, né? Então, muitas das profissões hoje, e hoje ainda mais, né, em que tudo é feito por câmera de celular, né, a câmera do notebook e por aí vai afora, as ferramentas que hoje se fazem usar do audiovisual, né? Então, é muito importante se tocar nesse assunto, porque Jesus também abordou isso naquela época. Olha, quando vocês for orar, vocês não fazem aqui nos hipócritas, não, tá? Que fica lá de pé, né? Fazendo pose, faz, né, uma entonação diferente da voz. E aqui, acho que todo mundo já viu esse tipo de pessoa, seja ela homem, mulher, de perto, de longe, né, mas não fica bem. E aquele que já tem um pouco mais de discernimento, né, já é mais maduro na fé, é perceptível aos olhos, meu, quando uma pessoa está orando, né, para aparecer, né? É só olhar a postura, o próprio corpo dela, a maneira com que ela age com o corpo, vai denunciar isso, né? Então, tudo isso é importante se colocar no momento de oração, porque a nossa oração ela começa a ser aceita quando a gente propõe no nosso coração fazer essa oração, né? Quer ver um exemplo? Daniel, lá na Cova dos Leões, por exemplo. Você lembra lá no texto lá, se não me falha memória, Daniel 3, 4, por ali, você vê que quando o Daniel está na Cova dos Leões, né, ele fica ali 7 dias ali em oração, intercessão aí, pedindo a Deus uma resposta, né? E quando chega, né, Gabriel, que é o anjo mensageiro, deixa bem claro para ele, fala, olha Daniel, eu demorei porque eu tive um problema no meu caminho e o príncipe da Pérsia, né, se colocou diante de mim e não deixou eu passar, né? E outra, as suas orações são ouvidas desde quando você resolveu aplicar a oração. Então veja bem, quando Daniel decidiu se aplicar a oração, as orações deles eram ouvidas desse momento, né? Então, quando a gente se propõe ao nosso coração a buscar a Deus em oração, desse momento em diante, as nossas orações são ouvidas, né? Então, tudo isso só parece ser coisa boba, simples, mas não é, não é. Outra coisa, né? Antes de pedir, né? A gente vê ali Jesus falando no ensinamento da oração do Pai Nosso, que a gente começa reconhecendo a nossa paternidade e aonde ele se encontra, né? Diz lá, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então, né? Você reconhece que o teu pai, o nosso pai, está no céu, né? E que santificado seja o teu nome, né? Você reconhece a santidade dele, né? Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Você já está reconhecendo que a tua sustentação, né, vem dele, né? Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Ou seja, venha até a mim a tua presença, o teu reino, né? Venha até a mim tudo que é de Deus para mim. Eu desejo, eu anelo, eu quero a tua presença na minha vida.
né? E seja feita a tua vontade. Então é importante salientar nisso que você, além de reconhecer a tua paternidade, você reconhece e sabe onde ele está, você reconhece a santidade do Senhor, você deseja a vinda do seu reino e tudo que é dele para a sua vida, né? Assim na terra como no céu como na terra. O pão nosso que nos dá, você reconhece que é ele que é o seu provedor, né? E os meus desejos não são realizados de maneira prioritária. Seja feita a tua vontade. Seja feita a vontade do Senhor. E não a minha e não a sua. Né? Diferente de como nós vemos hoje em dia. E as pessoas sendo ensinadas e até fazendo. Né? Então, Deus não é nosso empregado. Se na nossa oração nós declaramos que Ele é o nosso Pai, nós precisamos tratá-lo como pai, não como empregado, um empresário, um chefe, né, um vizinho ou alguém que nos deve alguma coisa, né? Então, tudo isso a gente está pautando para que na hora de orar você tenha como modelo essa mesma oração que Jesus ensinou, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, por nós que nos deu hoje. Não nos deixes cair em tentação, né? Ou seja, nós não andamos na nossa própria vontade, nas nossas próprias pernas, nos nossos caminhos, né? Nós pedimos para que o Senhor nos guarde e nos livre de todo o mal, né? Porque dele é o poder e a glória para sempre. Amém. Então, veja bem, há uma estrutura que começa reconhecendo o poderio do Senhor, né, a autoridade dele, a santidade dele, a glória dele, né, desejando que a sua presença se faça nas nossas vidas, e reconhecendo que ele é o nosso provedor, aquele que nos sustenta e nos mantém de pé, né, e que a nossa vontade não é soberana. Ela não é soberana. A soberania é do Senhor, não é a minha nem a sua. Perceba? Então, as nossas ações devem ser pautadas e sendo submetidas ao desejo do Senhor realizá-las ou não, né? Então, é importante salientar isso para que os irmãos, na hora de orar, tenham em mente, né? Não que seja uma coisa, uma reza, né? Tem que ser dessa forma. Não, é uma referência de oração. Porque oração nada mais é, irmãos, que diálogo, uma conversa com Deus, né? É um momento, né? Inclusive nesse texto, né, uns versículos antes de Jesus começar a fazer a oração do Pai Nosso, ele diz que assim, que nós devemos entrar no nosso quarto, trancar a porta e em segredo falar com o nosso Pai, né? Então veja que na hora de orar é um momento de particularidade, é um momento de intimidade sua com Deus. Você, na hora da oração, você vai falar coisas que eu não posso ouvir, né? Há coisas na oração que você deve tratar com Deus de maneira particular, né? Você vai falar da sua intimidade, da sua vida. E vai poder falar palavras que numa oração aberta você não pode falar. Por razões éticas, por razões religiosas, por razões de hierarquia, ou seja lá o que for. Às vezes até uma coisa mais íntima sua, uma particularidade muito íntima sua, você não pode falar para outra pessoa, mas para Deus você pode. Na hora que você está frustrado, você está irado, você está revoltado. Aliás, falando em revolta, né, que fique bem claro que para vencer as lutas se resolve no nome de Jesus. Não se resolve com revolta, tá? Tem gente por aí que andou dizendo que o nome de Jesus não resolveu e foi para revolta. Revolta, irmãos, é do outro lado, né? Revoltado é do outro lado, né? O lado de cá não. O lado de cá é submissão, é obediência, né? Então, é muito importante os irmãos fixar isso, tá bom? E outra, lá no finalzinho do texto, Jesus fala que quando a gente for estiver em jejum, em oração, né?
Não ficar transparecendo que você está em jejum, ou seja, fazendo cara de coitado, que está morrendo de fome, que está fraco, é porque eu estou jejuando, então eu sou muito tempo de consagração, que eu estou tantos dias indo no monte, tantos dias de oração. Não, 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 não é assim. Quem faz isso são os fariseus. Né? Aqueles que gostam de aparecer, chamar glória para si, chamar atenção para si, e na oração é o contrário. A glória é para ele. Né? Tem um corinho antigo, eu não me lembro todo dele, mas ele enfatiza isso. A Deus toda a glória, a Deus toda a glória, a Deus toda a glória, pelas bênçãos sem fim. Então, toda a honra, toda a glória pertence a ele. João deixou bem claro, né, que convém que ele cresça. Ele quem? O Senhor. E que nós, venhamos a diminuir. Né, irmãos? Então, esses são princípios básicos de oração, irmãos, né? E outra coisa, deixa eu deixar uma coisa aqui bem clara para os irmãos, né? Quando a gente tá numa oração de comunhão com o Espírito Santo, há irmãos que têm o dom de línguas, né? Dons do Espírito Santo não é o foco desse estudo, tá? Mas, aproveitando o contexto, né, que nós estamos falando sobre oração, é importante dizer o seguinte: a oração em línguas, irmãos, ela é bonita? É. Eu, particularmente, acho muito bonito. Porém, o dom de línguas, ele é um dom que edifica somente a pessoa. Né? Então, nada impede, irmão. Nada impede, e ninguém pode proibir, né, o irmão, a irmã, no momento de oração, orar em línguas. Né? E aí cada um do seu jeito, o Espírito Santo vai ensinar, vai ministrar a maneira de se fazer essa oração, né? É horroroso, é muito feio a pessoa no microfone, né? Né, começar a falar em línguas estranhas no microfone, né? Evidentemente, no momento ali de mais ardor, de mais fervor na oração, né? Ali você começa a falar em línguas estranhas na sua oração, e é um momento particularmente seu com Deus. E ninguém tem nada com isso. Só que é preciso ter prudência. Mano. Prudência. Porque se nós nos posicionarmos nessa forma em público, alguém pode querer cobrar, né, que haja interpretação desse momento de que o irmão está falando em línguas. Né? Então é preciso prudência e cautela para que não haja escândalo. Né? Eu já orei em línguas muitas e muitas vezes e nunca fui censurado por isso. Mas quando nós estamos orando, nós não estamos em transe. Né? Nós não estamos ali num mantra e que o nosso consciente ele é desligado. Muito pelo contrário. Né? Não é porque nós estamos ali de intimidade com Deus, tendo uma oração, né, e muitas das vezes em línguas estranhas, para quem tem o dom de línguas, né? É bom salientar aqui, né? Você sabe o que você está fazendo, né? E ali no seu consciente ali, mesmo você tendo o dom de línguas, você sabe o que está sendo tratado com Deus ali naquele momento. O outro irmão do lado, o dirigente, o pregador, o pastor, o ministério, ele não vai saber, a menos que, né, esse irmão, essa irmã tenham o dom de interpretação de línguas, e se for um recado, né, para outra pessoa, para a igreja, ou seja lá como for, né, Deus vai levantar esse irmão, essa irmã, e vai dar a interpretação daquilo que está sendo dito em línguas, tá bom? Então é importante, né, salientar isso para que os irmãos tenham ciência, tenham coerência, né, reverência, né? Porque hoje o mundo, irmãos, aplaude o irreverente. E o que é irreverente? É aquela pessoa que não respeita nada, né? Ela quer se valer da irreverência dela para ter glória para si, né? Fazer piada e por aí vai afora, né?
Tá bom, irmãos? Então, ó, os irmãos, as irmãs que têm o dom de línguas, prudência, cautela, tá bom, irmãos? Para que os irmãos não sejam reprovados, né? E depois até causar alguma mágoa, algum rancor, né? Em outro que não entende, ou aquele que não gosta, ou que não aprova, né? Enfim, né? Porque de fato é uma coisa que é assim, quando é de Deus, não causa constrangimento, e sim conforto, traz alegria e traz confirmação daquilo que está acontecendo, né? Porque aquele que é espiritual, irmãos, ele ou ela discerne o negócio de forma espiritual. Aí já o carnal não, mas você pode estar no espírito, tá pingando óleo lá, ó, unção pura. Mas aquele que é carnal, mas ele não discerne aquilo que é espiritual, senão aquilo que é carnal mesmo, tá bom? Então é importante deixar isso bem claro, para que os irmãos estejam bem alicerçados na palavra, tá? Né? Não existe uma regra humana para oração, senão essas que a gente está abordando, né, em Mateus 6, tá bom? Então, oração, irmãos, é um momento de intimidade com Deus, né? Só você e Deus. Ninguém tem acesso, tá bom? A menos que seja uma oração de intercessão, né? Você está num culto público, você vai interceder por os enfermos, vai interceder pelos desempregados, aqueles que estão com problemas, né? Vai fazer uma intercessão pública. É diferente, né? Mas ainda assim, quando você sentir que está num momento de fervor e você vai falar em línguas, tira o microfone da boca, irmão. Tira o microfone da boca, né? Porque é um dom que vai edificar só você. Não vai edificar mais ninguém. Tá bom? Que o dom da oração, aliás, de línguas, ele só edifica a própria pessoa. Tá bom, irmãos? Então, é bom deixar isso bem claro, para que os irmãos não passem constrangimento, não passem vergonha depois, né? Que é complicado, irmãos, tá? Então, os irmãos fiquem aqui com esse episódio de hoje, né? Na próxima, nós vamos ver algumas orações, ou pelo menos uma, né? Para que a gente possa entender o teor da oração de alguns personagens da Bíblia, tá bom? Hoje foi só para dar uma repassada na estrutura da oração, como deve ser a oração, a estrutura dela, a maneira de se portar numa oração, né? E deu uma passadinha bem rapidinha lá na questão do jejum, né? Da consagração, né? Então, tudo que a gente fizer, irmãos, é sempre para a glória de Deus, para a exaltação do nome dele e para a edificação sua, minha e da igreja. Tá bom? Que Deus abençoe você, o Senhor te dê sabedoria, te dê entendimento e que esse nossa conversa de hoje tenha trazido boas edificações para você, né? Tenha trazido entendimento e você possa orar melhor, tá bom? Deus abençoe, fique com Deus.